Palestra de Joel Goldsmith, Entre Dois Mundos, parte 2, tape 546A, traduzida por Rosilda Rocha em 11 de junho de 2021. Bom dia! Vocês veem, o sentido materialístico da vida trouxe à expressão a lei da hereditariedade. Mas a única lei da hereditariedade que realmente existe é a lei da hereditariedade divina. Somos herdeiros de Deus, co-herdeiros das riquezas espirituais. Nossa herança é espiritual. A herança da nossa sabedoria, de nossa mente, de nosso caráter, de nossa alma, de nossa moral. Somos co-herdeiros das riquezas celestiais, das riquezas espirituais. Portanto, mantendo essa percepção espiritual da vida, podemos abordar esse assunto da Páscoa, que inclui ambos morte e ressurreição. O mestre estava tentando ensinar a seus discípulos e a seus ouvintes a natureza espiritual de Deus e da criação. Ele tentou ardentemente lhes dizer: não, vocês não têm que ir buscar comida para mim. Eu tenho comida que o mundo não conhece. Ele tentou ardentemente lhes dizer: o homem não deve viver de pão somente, mas por cada palavra que sai da boca de Deus para a sua mente. É dessa palavra que você deve viver, porque a mesma toma forma na mente e então se externaliza naquilo a que chamamos forma material. Portanto, o homem não deve viver simplesmente por sair por aí preocupado em ganhar dinheiro, ou comida, ou roupas, ou casa. O homem deve viver por ter a palavra de Deus, por escutar a pequena voz serena e tranquila, até que realmente possa ouvir, até que realmente possa receber a orientação divina interior. E então, de uma forma ou de outra, ele é guiado através de ideias na mente e das atividades do corpo à externalização de todas as coisas que forem necessárias à sua existência. Agora, por que o mestre tentou nos dizer para não depender de carne e pão? Porque mostrou que não devemos tentar transformar pedras em comida, mesmo que tivéssemos a habilidade, mesmo que descobríssemos que tínhamos a habilidade de transformar bronze em ouro. Porque ele disse: não faça isso. Porque isso faria do homem um criador, um supridor. Nós devemos viver sagradamente na consciência do Espírito e deixar que Ele realize os milagres de sua graça através de nós. Agora, se você puder aprender, se puder primeiro desaprender esse sentido material no qual nascemos, o sentido material que nos diz para sermos práticos, nós precisamos ter dinheiro, precisamos ter comida, precisamos ter roupa.
Se puder desaprender isso e dizer não, não. Espiritualmente, posso entender o fato de que Deus é Espírito e, portanto, minha necessidade é de Deus ou do Espírito. E tendo Deus ou o Espírito, todas essas coisas me serão acrescentadas. Portanto, não vou ser prático. Agora, vou ser prático com o produto no tempo em que o dinheiro ou a propriedade ou o negócio ou a profissão chegar às minhas mãos. Então, vou ser prático e não vou desperdiçar, não vou jogar fora. Não vou empobrecer outras pessoas por causa disso. Então, vou ser realmente prático. Mas não vou ser prático no sentido de acreditar que eu mesmo estou vivendo num mundo material e preciso fazer alguma coisa de uma natureza material para trazer o meu próprio desdobramento de suprimento, de ideias, de casa. Não, aprenderei que preciso estar pela manhã, ao meio-dia e à noite, me voltando para dentro, na compreensão de que tenho acesso à infinidade de Deus e de que Deus é Espírito e seu Espírito me inunda, seu amor, sua graça, sua paz. Minha paz eu vos dou. Então, nesse momento de contemplação, eu a recebo. E assim, havendo sido alimentado pela palavra de Deus, eu agora vou realizar as tarefas humanas que me foram dadas para fazer hoje, sem estar preocupado com o que vou fazer no próximo ano. Mas, em lugar disso, seguir todas as instruções que me forem dadas hoje. À medida em que começamos a perceber isso, começamos a experienciar algo maravilhoso. A natureza de nossa vida humana muda. Em outras palavras, eu sou um homem de negócio e em um certo ponto em minha vida, até um certo ponto em minha vida. E então, essa adoção do Espírito de Deus começa a mudar a minha natureza e descubro a mim mesmo com um dom. Um descobre a si mesmo com o dom da cura, um com o dom da pintura, um com o dom de escrever ou de esculpir, ou com o dom da música. E assim a vida começa a tomar uma forma diferente. De maneira que, ou a nossa vida de negócio ou profissional é interrompida e somos guiados em uma outra direção, ou quando nos aposentamos, ou frequentemente, no caso das mulheres, quando os filhos já estão crescidos, de forma que elas podem estar livres das responsabilidades do lar, alguma coisa começa a se desdobrar na consciência delas, que também lhes traz essa experiência e as coloca em uma nova direção. À medida em que esse desdobramento acontece, ele também revela que desde que Deus é infinito, esse desdobramento continua a acontecer cada vez mais. Em outras palavras, quando o Espírito do Senhor Deus está sobre mim e sou ordenado de uma forma ou de outra, estou demonstrando a sua graça e ele nunca é estático. Existem sempre estágios progressivos, estágios mais avançados. E então, vai descobrir que eventualmente você foi levantado tão alto em consciência
que está funcionando virtualmente sem o corpo. Tudo está acontecendo no nível da alma, no nível da consciência. E o corpo está tendo uma parte cada vez menor. E então, não ficará surpreso quando você sair totalmente de cena e descobrir que não é mais um ser humano andando sobre a terra, mas que está agora vivendo da consciência e na consciência. Seus amigos e parentes dirão: você sabe, ele ou ela caiu no sono. Eles eram assim, mas não foi isso o que aconteceu. Da mesma forma que nós deixamos nosso corpo de criança e o nosso corpo de jovem, que deixamos até mesmo o nosso corpo de adulto e também passamos da idade de ter filhos, da mesma forma que deixamos tudo isso, então, eventualmente, deixamos nossa forma completamente e não temos mais necessidade dela. E então, vamos para formas mais elevadas da vida, onde operamos por trás da cena. Agora, devo lhes dizer isso. E não existe um dia melhor do que o dia da Páscoa para lhes dizer que os seres humanos, deixados por si mesmos, continuariam sendo sempre seres humanos. Não haveria tal coisa como progresso. Eles acordariam amanhã sendo os mesmos que são hoje, ou amanhã ou depois de amanhã. Anos após anos, eles continuariam vivendo nesse sentido material da vida. Porém, felizmente, num tempo ou noutro, descobrimos que nossos pensamentos se afastam das dores e dos prazeres do sentido material e começamos a buscar algo de uma natureza mais elevada. Agora podemos ver que isso está acontecendo quando notamos a quantidade de nossos estudantes universitários que estão buscando algo mais elevado do que os ensinamentos religiosos, porque esses ensinamentos não os satisfazem. Eles estão buscando e alguns estão realmente encontrando. Ontem tive o prazer de receber uma carta de um membro de um seminário episcopal me dizendo que a literatura do Caminho Infinito está espalhada por toda parte no campus daquela faculdade. Esse é o sinal de que a consciência está se elevando e se expandindo. Não está satisfeita apenas com o sucesso material e nem mesmo está satisfeita com os ritos e rituais da religião. A consciência está buscando algo mais elevado. E esse algo mais elevado é a realização de Deus. Não apenas conhecer a história sobre isso. E assim é que chega um tempo quando essa busca acontece para cada um de nós individualmente. E hoje gostaria que soubessem que por trás dessa cena visível, aqueles que alcançaram a consciência de um Moisés, um Elias, um Isaías, um João, um Paulo, um Jesus, um Buda, eles ainda vivem. Eles nunca morreram, nem nunca nos deixaram morrer em suas consciências. E o mesmo Espírito que os impeliu a ensinar e curar
enquanto estavam na terra, ainda os anima a curar e ensinar a partir do nível elevado de suas consciências no presente. E eles estão nos alcançando tão prontamente como fizeram quando estavam caminhando sobre a terra. Simplesmente lembrem disso. Quando eles estavam caminhando sobre a terra, era quase necessário que fôssemos ao lugar onde estavam para receber as suas bênçãos. Isso não é necessário agora, porque eles transcenderam a crença no tempo e no espaço. Porque tempo e espaço é uma outra parte do sentido materialista. Você sabe, não existe tal coisa como tempo. Por um momento, simplesmente visualize um relógio e note na parte de cima o número 12 e então 1, 2, 3 e assim por diante. E podemos dizer que são 12 horas, meio-dia. Mas você vê, isso é porque quem fez o relógio colocou o número 12 lá em cima. E assim, à medida que os ponteiros vão girando até o 12, dizemos que são 12 horas. Mas, se ali estivesse 3, diríamos que eram 3 horas. Eles simplesmente decidiram colocar ali o 12. Portanto, o tempo é criação do homem. Não existe tal coisa como o tempo. Existe somente o agora. Não existe tal coisa como o passado. Nunca descobriram pessoa alguma que possa estar viva no passado. E nunca descobriram pessoa alguma que possa estar viva no futuro. Então, não existe passado e nem futuro no que se refere à vida. A vida somente pode ser vivida agora. Todavia, desde que estejamos dentro desse sentido material, estamos limitados. Temos sido limitados pela crença de que nosso tempo de vida é de 70 anos. Porém, estamos descobrindo que isso não é uma lei. Por que estamos descobrindo isso? Bem, porque vemos que em países como na China, na Índia e na África, as pessoas não vivem até os 70 anos. Nesses países, o tempo de vida do homem é perto dos 35 ou 40 anos. E vemos que nos países europeus e nesse continente estamos indo além dos 70. E isso mostra que Deus nunca limitou nosso tempo de vida a 70 anos. Estamos limitados pela nossa própria ignorância. Agora, quanto mais sábios nos tornamos sobre como viver, como comer, como manter a mente ativa, mais iremos viver, mesmo humanamente. Todavia, uma vez que começamos a abrir a nossa consciência para o Espírito de Deus, vamos descobrir que adicionaremos ainda mais anos. Entretanto, o número de anos não deve ser o critério da vida. Em outras palavras, o simples fato de vivermos até os 80 anos não deve ser considerado uma boa demonstração. Primeiro que tudo, esses 80 anos deveriam ser alcançados com saúde e harmonia
em plena faculdade mental, não da forma que vemos muitas pessoas alcançar essa idade. Isso não é uma demonstração. Porém, não são necessariamente os anos que determinam a natureza espiritual da vida, porque Jesus viveu provavelmente 33 anos de idade e nenhum de seus discípulos foram além dos 50. Então, os anos não podem ser o fator determinante de quão espiritual nós somos. O fator determinante é quão rapidamente nos desenvolvemos, quão rapidamente amadurecemos espiritualmente, de forma que possamos terminar essa fase em particular de nossa experiência e prosseguir para o que quer que esteja além. A Páscoa chama nossa atenção para o fato de que, quando colocamos nossa atenção para o tempo além de nossa experiência terrena, não devemos fazer isso com medo, nem devemos nos sentir ameaçados pela mesma, e nem mesmo com pesar e tristeza por aqueles que deixaram esse plano. Porém, devemos encarar esse assunto de deixar esse plano do ponto de vista da ressurreição e da ascensão. Em outras palavras, vendo que não morremos, meramente ressurgimos do túmulo da mente e do corpo e ascendemos ao reino da alma vivente, ao reino do Deus vivo, ao reino da consciência viva. Portanto, aquilo que o mundo chama de morte é apenas uma forma de ascender ou ir além do sentido material da mente e do corpo. Eu posso conceber que uma pessoa pode se elevar tão alto em consciência que pode ir acima do sentido material do tempo e das limitações materiais, e até mesmo viver na carne indefinidamente, se houver uma ocasião para essa experiência. Por que não? É simplesmente uma questão de compreender a natureza do corpo. Se você acredita que uma semente é o começo do homem, então é concebível que deve acreditar que existe um fim para aquilo que vem de uma semente material. Mas, à medida em que começa a perceber que algo precede a semente, que a semente ela mesma é uma emanação de algo não material, então vai entender que Paulo sabia disso, porque ele disse que todas as coisas que são vistas vêm daquilo que não é visto. E assim, se você começar a ver que na realidade Deus, funcionando como a consciência individual, nos preenche com vida, verdade, amor, espírito, graça, com o espírito de partilhar, com até mesmo o espírito de comungar, então saberá que somos atraídos, homens e mulheres, mulheres e homens, cada um para encontrar o outro. E tudo o que se segue é justamente esse amor que Deus plantou em nossas almas, tomando forma na mente e no corpo, e então aparecendo como o homem à imagem e semelhança de Deus, aparecendo como Filho de Deus, herdeiro de Deus, co-herdeiro de Deus. E a sua função, a função dos pais,
é não apenas silenciosamente conhecer essa verdade antes da concepção, durante a gravidez, após o nascimento, mas tão rapidamente quanto a criança possa entender isso, orientá-la a se voltar para dentro de si mesma todos os dias para receber a graça de Deus, o amor de Deus, o Espírito de Deus, a proteção de Deus, o mundo de Deus. E até a criança atingir a idade escolar, você vai descobrir que trouxe à expressão uma pessoa totalmente nova para a face da terra. Uma pessoa que não está mais debaixo da lei, porém debaixo da graça de Deus. Isso é o que estamos buscando nessa era. Porém, você deve saber que aquilo que está buscando deve levá-lo de volta à criação e ao nascimento, para que possa compreender tudo o que acontece em todos os anos seguintes. E então saberá que a verdade espiritual é que estamos na terra para glorificar a Deus, para que Deus possa ser glorificado na terra. Que o seu reino possa ser o reino na terra, que o reino na terra possa ser o seu reino, pois eles devem ser apenas apenas o reino espiritual. Muito obrigado.